Clara, uma mãe cristã dedicada, sempre se esforçava para equilibrar seu trabalho e a família. Naquele dia, porém, tudo parecia conspirar contra ela. O chefe, irritado com pequenos erros, a chamou na frente de todos e a humilhou de forma cruel. Cada palavra parecia cortar seu coração, enquanto colegas desviavam o olhar, sem saber como ajudar. Clara sentiu vergonha, dor e impotência ao mesmo tempo, tentando manter a compostura. Ela respirou fundo, tentando não chorar, mas a humilhação pesava demais. Se você gosta de histórias que mostram superação, inscreva-se no canal para não perder o desenrolar dessa história. Enquanto caminhava pela rua depois do trabalho, sentindo cada passo como um fardo, Clara pensava em como tudo poderia ter sido diferente. As lembranças do que passou naquele escritório martelavam sua mente. Ela precisava se recompor antes de chegar em casa, mas a sensação de fracasso e vergonha era avassaladora. Cada olhar para o chão parecia refletir seu próprio desespero. Os carros passavam, indiferentes à sua dor, e o vento parecia sussurrar que nada daria certo naquele dia. Apesar de tudo, Clara ainda mantinha fé, repetindo silenciosamente orações pedindo força. Do outro lado da rua, observando discretamente, estava Marcos, o empresário vizinho, conhecido por sua bondade e atenção aos detalhes. Ele percebeu a tristeza estampada no rosto de Clara e sentiu um impulso de agir. Algo no modo como ela caminhava, tão humilde e digna mesmo diante da humilhação, tocou seu coração profundamente. Ele sabia que pequenas ações podem mudar destinos, e aquele momento parecia pedir intervenção. Se você quer ver como um gesto inesperado pode transformar vidas, não se esqueça de se inscrever e acompanhar essa história. Clara atravessou a rua lentamente, segurando a bolsa com força, tentando não derramar lágrimas em público. Cada passo parecia carregar o peso de semanas de esforço e dedicação não reconhecida. Ela sentiu o olhar curioso de pessoas passando, algumas indiferentes, outras talvez julgando, e isso aumentava ainda mais seu desconforto. Sua mente tentava racionalizar o ocorrido, mas o coração ainda pulsava rápido, lembrando cada palavra cruel do chefe. Ela respirou fundo mais uma vez, tentando reunir forças para voltar para casa. O que ela não sabia era que algo inesperado estava prestes a acontecer. Marcos, decidido, atravessou a rua e se aproximou de Clara com um sorriso tranquilo, sem pressa, sem imposição. Ele a cumprimentou de maneira simples, mas com um olhar cheio de compreensão, algo que fez Clara sentir uma pontada de alívio. A timidez inicial deu lugar a uma curiosidade contida. Quem era aquele homem e por que parecia genuinamente preocupado? Um gesto tão simples, um cumprimento, começou a dissipar a nuvem de humilhação que a envolvia. E assim, de maneira sutil, uma oportunidade de mudança surgia naquele dia cinzento. Se você ainda não se inscreveu, essa é a hora de fazer parte da nossa história. Clara parou por um momento, tentando processar o encontro inesperado. As palavras ainda não eram necessárias. O silêncio compartilhado transmitia mais conforto do que qualquer frase poderia oferecer. Marcos a convidou para caminhar um pouco juntos, apenas para ouvir e observar, sem julgamentos. Clara sentiu uma estranha sensação de segurança, como se aquele simples gesto fosse um bálsamo para a ferida aberta. Ela começou a perceber que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida pode trazer surpresas. E assim, sem perceber, aquele encontro mudaria o rumo do dia e talvez algo maior. Clara e Marcos caminharam lado a lado pelas ruas silenciosas, evitando o tráfego e o barulho da cidade. O clima estava pesado, mas a presença dele trazia uma calma inesperada. Clara sentia que poderia falar sem medo, que talvez alguém finalmente entendesse a pressão que carregava no trabalho. Ela respirava fundo, tentando se abrir, mas as palavras ainda se escondiam. Marcos, paciente, apenas escutava, oferecendo pequenos acenos e gestos de compreensão. Cada passo parecia aliviar o peso em seus ombros, mesmo que apenas por alguns minutos. Era um momento simples, mas que já começava a transformar sua perspectiva. Ela começou a compartilhar detalhes de sua rotina, as dificuldades com os colegas e a pressão constante do chefe. Marcos ouvia atentamente, demonstrando interesse genuíno, sem interromper ou minimizar suas emoções. Clara se surpreendeu com a empatia dele, algo que raramente encontrava no ambiente de trabalho. Ela sentiu que podia confiar naquele desconhecido, que ele não julgaria suas falhas. Enquanto caminhavam, a cidade parecia desaparecer ao redor, deixando apenas a sensação de compreensão mútua. Cada palavra sua era acolhida, e a tensão acumulada durante o dia começava a se dissipar. Marcos, então, começou a compartilhar um pouco sobre sua própria vida, sem desviar o foco de Clara, mas mostrando que todos enfrentam desafios. Ele falava de pequenas derrotas, erros que cometeu e como conseguiu se reerguer. Clara percebeu que a vulnerabilidade pode criar conexões inesperadas. Aquela conversa transformava o ambiente,
tornando-o mais leve, mesmo carregado de emoções intensas. Ela começou a rir de forma contida, surpresa consigo mesma. O simples ato de falar e ser ouvida trouxe um alívio que ela não sentia há meses. A tensão do dia parecia, pela primeira vez, menor. Enquanto continuavam caminhando, Marcos sugeriu que tomassem um café em uma cafeteria próxima. Clara hesitou por um instante, mas algo na proposta parecia natural e acolhedora. O aroma do café quente preenchia o espaço, e eles se sentaram frente a frente, em silêncio por alguns segundos. O ambiente parecia protegido, distante da correria e da indiferença do mundo exterior. Ela sentiu que poderia confiar neles sem medo de julgamentos. A simples ideia de ser ouvida e compreendida despertava uma sensação de esperança, um contraste absoluto com a humilhação que sofreu horas antes. Clara começou a perceber que não estava sozinha, mesmo que as dificuldades parecessem esmagadoras. Cada gesto de atenção de Marcos reforçava essa sensação, e ela se permitiu relaxar pela primeira vez no dia. Ele não oferecia soluções imediatas nem conselhos impessoais, ele apenas ouvia e validava suas emoções. Para Clara, isso era mais do que um gesto de bondade. Era um lembrete de que ainda existiam pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. O café se tornou um símbolo de reconexão com a própria esperança. Ela sentia que algo importante estava começando ali, algo que poderia mudar o rumo de sua vida. Quando terminaram de tomar café, Marcos se despediu com um sorriso tranquilo, mas antes, deixou uma proposta inesperada. Ele mencionou que queria ajudá-la de maneira prática, oferecendo uma oportunidade que poderia aliviar suas dificuldades no trabalho. Clara ficou surpresa e desconfiada, mas também intrigada. Sentiu uma mistura de medo e curiosidade, como se a vida estivesse abrindo uma porta que ela não sabia que existia. Caminhar de volta para casa nunca pareceu tão cheio de possibilidades. E, naquele instante, a semente de uma transformação começou a germinar dentro de Clara. No dia seguinte, Clara ainda pensava no encontro com Marcos e na proposta misteriosa que ele havia deixado. Ela se perguntava se poderia confiar em alguém tão desconhecido, mas uma sensação de esperança a mantinha curiosa. A humilhação no trabalho ainda doía, mas algo dentro dela começava a mudar. Ela respirou fundo, decidida a enfrentar seus medos e considerar a oportunidade. Pensou nas dificuldades financeiras, na pressão diária e em como uma ajuda poderia aliviar a carga que carregava. Ao chegar ao trabalho, a lembrança do gesto de Marcos trouxe força para enfrentar o dia. Enquanto tentava se concentrar, seu chefe continuava com críticas sutis, fazendo Clara sentir que precisava de algo maior para mudar a situação. Cada olhar e cada palavra lembravam um momento humilhante do dia anterior, aumentando a ansiedade. Mas a lembrança de Marcos e da possibilidade de apoio funcionava como um escudo invisível. Ela respirou fundo mais uma vez, tentando focar na própria força, sabendo que não estava sozinha. Cada tarefa completada era uma pequena vitória, e ela começava a perceber que ainda poderia lutar por respeito e dignidade. Um fio de esperança começava a se formar em sua mente. Naquela tarde, Marcos apareceu em frente ao prédio onde Clara trabalhava, sorrindo de forma discreta. Ele a chamou para conversar em particular, longe da supervisão do chefe e dos colegas curiosos. Clara sentiu um misto de nervosismo e expectativa, sem saber exatamente o que esperar. Ele entregou um envelope com instruções e documentos, explicando que poderia ajudá-la a melhorar sua situação no trabalho, de maneira totalmente legal e segura. Clara abriu o envelope com mãos trêmulas, percebendo que aquela oportunidade poderia ser uma virada de jogo. Um sentimento de incredulidade misturado com esperança tomou conta dela. Clara estudou cada detalhe do que Marcos lhe entregou, percebendo a seriedade e a intenção genuína por trás do gesto. Ele não estava oferecendo apenas uma solução imediata, mas um caminho para que ela recuperasse confiança e respeito no trabalho. A proposta incluía sugestões de melhoria, contatos estratégicos e até uma carta de referência inesperada. Cada página reforçava que Marcos realmente acreditava em seu potencial. Pela primeira vez, Clara sentiu que alguém enxergava seu valor, mesmo quando ela mesma duvidava. Um sentimento de gratidão e renovação começou a substituir a vergonha. Nos dias seguintes, Clara começou a colocar em prática as instruções de Marcos, enfrentando tarefas com mais confiança e segurança. Ela se sentia fortalecida, mas ainda havia desafios e momentos de insegurança. Alguns colegas começaram a notar mudanças sutis em sua postura e atitude, mas sem compreender a origem dessa transformação. O chefe, por outro lado, continuava a ser crítico, e cada nova interação era um teste de resistência emocional. Clara percebeu que,
mesmo com apoio, ainda precisaria lutar para se impor e reconquistar seu espaço. O caminho para a mudança exigia coragem e persistência. Enquanto caminhava para casa, refletindo sobre os acontecimentos da semana, Clara percebeu que a ajuda de Marcos havia feito mais do que apenas melhorar sua situação profissional. Ela começou a recuperar a autoestima, a fé em si mesma e a força para enfrentar os desafios do dia a dia. A humilhação do passado começava a perder poder sobre sua mente, substituída por determinação e esperança. Ela percebeu que mudanças podem começar com gestos simples, mas significativos, de empatia e atenção. E, naquele momento, Clara começou a acreditar que a vida poderia realmente surpreender, mesmo nos momentos mais difíceis. Clara chegou ao trabalho no dia seguinte sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. As instruções de Marcos ainda estavam frescas em sua mente, guiando cada passo que dava. Ela respirou fundo antes de entrar no escritório, pronta para enfrentar críticas e desafios. Alguns colegas lançaram olhares surpresos ao notar sua postura diferente, mais firme e segura. A sensação de controle sobre sua própria narrativa era nova e reconfortante. Mesmo que o chefe permanecesse crítico, Clara sentia que agora podia lidar com qualquer situação. Cada pequeno gesto se tornava uma vitória silenciosa, fortalecendo sua confiança. O chefe começou o dia com seu tom habitual de cobrança, mas Clara conseguiu manter a calma, respondendo de forma clara e respeitosa. A tensão que antes a paralisava parecia se dissipar diante da sua determinação. Ela percebeu que sua força interior agora superava o medo do julgamento. Colegas começaram a notar a mudança, alguns admirados, outros curiosos. Cada interação bem-sucedida reforçava sua sensação de autonomia. A humilhação do passado ainda rondava sua mente, mas não mais controlava suas ações. Clara sentiu que estava finalmente conquistando seu espaço e respeito no trabalho. Marcos observava discretamente de fora, satisfeito com os resultados que surgiam tão rapidamente. Ele sabia que a mudança não aconteceria da noite para o dia, mas aquele progresso mostrava que Clara estava pronta para enfrentar os desafios. Sua presença se tornava um suporte silencioso, uma lembrança de que ela não precisava lutar sozinha. A confiança de Clara irradiava, afetando também o ambiente ao redor. Alguns colegas começaram a se aproximar, buscando orientação ou apenas admirando sua força recém-descoberta. Pequenos gestos de reconhecimento começaram a surgir, reforçando a sensação de transformação. No entanto, nem todos reagiam de maneira positiva. Alguns colegas mais competitivos sentiram inveja da mudança repentina e começaram a espalhar comentários sutis para minar a confiança de Clara. Cada palavra maliciosa era um teste, uma provocação que colocava sua determinação à prova. Ela sentiu o peso da tensão, mas agora conseguia responder com firmeza e compostura, sem ceder ao medo. A batalha silenciosa dentro do escritório tornava cada vitória ainda mais significativa. Clara percebeu que recuperar seu espaço exigiria não apenas coragem, mas também inteligência emocional. A cada desafio, Clara lembrava das palavras de incentivo de Marcos e das orientações que ele havia lhe dado. Sua fé, fortalecida pela experiência, passou a guiá-la em cada decisão, transformando medos em oportunidades de aprendizado. Ela começou a perceber que cada obstáculo era também uma chance de crescimento. Pequenas vitórias acumuladas começaram a construir uma imagem de força e resiliência diante de todos. O respeito dos colegas mais próximos crescia, e até o chefe começou a notar mudanças sutis em sua postura. A vida no trabalho, antes fonte de dor, começava a se transformar em palco de superação. Ao final do dia, Clara caminhou para casa refletindo sobre cada pequeno triunfo e cada desafio superado. Ela percebeu que a humilhação que antes parecia insuportável agora servia como ponto de partida para algo maior. A ajuda de Marcos não apenas trouxe soluções práticas, mas também reacendeu sua confiança e autoestima. Clara sentiu que, finalmente, podia olhar para o futuro com esperança, mesmo sabendo que ainda havia obstáculos pela frente. Cada passo se tornava mais firme, e cada decisão mais consciente. Ela sabia que a verdadeira transformação estava apenas começando, e que sua história ainda guardava reviravoltas inesperadas. Alguns dias depois, Clara recebeu uma notícia inesperada no trabalho. Uma reunião importante havia sido marcada pelo chefe, e todos deveriam apresentar resultados detalhados. O medo do julgamento voltou a apertar seu peito, mas ela respirou fundo, lembrando das estratégias e orientações de Marcos. Pela primeira vez, sentiu que poderia enfrentar o momento com confiança, sem se deixar intimidar. Cada passo até a sala parecia carregado de tensão, mas também de determinação. Ela sabia que aquele momento seria decisivo para consolidar sua posição e respeito no escritório. A coragem agora era sua aliada silenciosa. Durante a reunião,
O chefe começou com críticas incisivas, tentando testar a paciência e a firmeza de Clara. Ela sentiu a pressão aumentar, mas conseguiu manter a postura ereta e a voz firme. Cada palavra que dizia era precisa, baseada nas estratégias que Marcos havia sugerido, mostrando conhecimento e segurança. Colegas que antes a ignoravam agora prestavam atenção, alguns admirados com sua determinação. O contraste entre a Clara anterior e a que se apresentava naquele momento era evidente para todos. Ela percebeu que não se tratava apenas de cumprir tarefas, mas de reconquistar seu próprio valor. Enquanto apresentava seu relatório, Clara notou olhares de surpresa e respeito entre alguns colegas. O chefe, embora resistente, não conseguiu mais esconder a admiração contida. Cada informação clara, cada argumento fundamentado, mostrava que ela havia aprendido a transformar a dor em força. O nervosismo inicial se dissolveu, substituído por uma sensação de controle sobre seu destino. Ela começou a acreditar que, mesmo diante de humilhações passadas, era possível reescrever sua história. A presença de Marcos, ainda que distante, ecoava em sua mente, lembrando-a de que pequenas ajudas podem gerar grandes mudanças. Após a reunião, Clara recebeu comentários discretos de colegas que reconheceram sua evolução. Alguns elogios foram contidos, outros, mais sinceros, mostrando que a mudança era visível. Mesmo assim, ela percebeu que havia resistência de algumas pessoas, o que a desafiava ainda mais. Clara entendeu que crescer em meio a adversidades exigia paciência, resiliência e estratégia. A sensação de estar se reerguendo sozinha se tornava cada vez mais falsa, pois o apoio de Marcos, mesmo indireto, fortalecia seu caminho. Cada pequena vitória no escritório agora tinha um significado profundo. Naquele fim de tarde, Clara decidiu escrever uma carta de agradecimento a Marcos, expressando sua gratidão pela ajuda e pelo gesto inesperado. Ela refletiu sobre como a presença dele havia mudado não apenas seu dia, mas sua perspectiva sobre o próprio valor. As palavras fluíram com sinceridade, e a carta se tornou um símbolo de reconhecimento e esperança. Clara sabia que aquele gesto simples também poderia fortalecer a conexão que se formava entre eles. Ao terminar, sentiu uma leveza no coração, como se um peso invisível tivesse sido retirado. Era o início de uma nova fase, ainda incerta, mas cheia de possibilidades. Ao caminhar de volta para casa, Clara sentiu a confiança crescendo a cada passo. A humilhação no trabalho, que antes a havia esmagado, agora se transformava em combustível para a mudança. Ela percebeu que não se tratava apenas de superar o passado, mas de se preparar para novas oportunidades. A história que antes parecia marcada por dor e injustiça agora começava a revelar reviravoltas inesperadas. Cada desafio se tornava uma chance de mostrar força e coragem. E, naquele momento, Clara sabia que estava prestes a vivenciar algo que poderia transformar sua vida de forma definitiva. Nos dias seguintes, Clara começou a perceber mudanças sutis, mas significativas, no ambiente de trabalho. Seus colegas começaram a tratá-la com mais respeito, e algumas críticas do chefe se tornaram construtivas. A transformação que começou com pequenas ações de Marcos agora ganhava repercussão concreta. Clara sentia uma mistura de alívio e satisfação, percebendo que seu esforço e coragem estavam sendo reconhecidos. Cada sorriso ou comentário de incentivo reforçava sua autoestima e confiança. Ela finalmente sentia que podia se impor sem medo. Marcos, observando de fora, continuava discretamente apoiando Clara. Ele sabia que a mudança não aconteceria apenas com instruções, mas também com confiança e motivação constante. A cada progresso dela, sentia que sua intervenção havia valido a pena. Clara, por sua vez, começou a acreditar que gestos de bondade podem ter efeitos profundos e inesperados. O respeito que estava conquistando no trabalho se refletia também em sua vida pessoal, trazendo mais leveza e esperança. Ela finalmente sentia que podia controlar seu destino, mesmo diante de desafios. Enquanto isso, alguns colegas mais próximos começaram a se aproximar para pedir conselhos e apoio. Clara, com uma postura agora firme e segura, começou a compartilhar discretamente o que havia aprendido e como enfrentava os desafios. O ambiente antes hostil começou a se tornar mais colaborativo, ainda que com algumas tensões remanescentes. Cada gesto de colaboração a fortalecia, mostrando que superar humilhações não significava apenas resistir, mas também transformar o ambiente ao redor. Clara sentia-se cada vez mais confiante, percebendo que pequenas mudanças podiam gerar grandes impactos. O chefe, percebendo a evolução de Clara, começou a tratá-la de maneira diferente, ainda que de forma contida. Ele passou a delegar tarefas mais importantes, reconhecendo sua competência de maneira tácita. Clara se sentiu desafiada, mas preparada, aplicando tudo o que havia aprendido com Marcos e sua própria experiência. Cada tarefa cumprida com excelência reforçava sua reputação e diminuía o peso da humilhação anterior. A sensação de vitória interna a acompanhava em cada passo, tornando cada dia mais leve. Clara finalmente começava a acreditar que a
mudança era real e duradoura. Ao final de uma semana intensa, Clara percebeu que sua vida começava a tomar novos rumos. Ela conseguia lidar com pressões e críticas de forma mais madura e confiante. A presença discreta de Marcos ainda ecoava como um lembrete de que a empatia e a ação prática podem transformar vidas. Clara passou a enxergar o próprio valor de maneira clara, sabendo que não dependeria apenas da aprovação alheia para se sentir digna. Cada vitória, pequena ou grande, era agora fruto de coragem, estratégia e fé em si mesma. A humilhação do passado parecia cada vez mais distante. Enquanto caminhava para casa naquele fim de semana, Clara refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ela percebeu que a vida podia mudar com gestos inesperados e decisões corajosas. A experiência havia fortalecido sua fé, sua confiança e sua determinação, e a humilhação anterior já não tinha mais poder sobre ela. Clara começou a acreditar que oportunidades surgem quando menos se espera, e que pessoas dispostas a ajudar podem fazer a diferença. O futuro parecia cheio de possibilidades, e ela estava pronta para abraçá-las. A semente da transformação plantada por Marcos começava a florescer de maneira concreta. Na manhã seguinte, Clara chegou ao trabalho animada, mas percebeu que algo estava diferente. Um novo gerente havia sido designado para supervisionar seu departamento, trazendo consigo uma postura rígida e exigente. O ambiente, que antes começava a se tornar mais acolhedor, voltou a gerar apreensão. Clara sentiu o peso da responsabilidade aumentando, mas respirou fundo, determinada a não permitir que esse novo desafio a abalasse. Cada passo em direção à sua mesa era carregado de expectativa, e ela sabia que precisaria de toda a confiança adquirida para enfrentar a situação. O novo gerente começou a inspecionar relatórios e projetos com um olhar crítico e quase desconfiado. Clara percebeu imediatamente que precisaria provar seu valor novamente, demonstrando competência e segurança. Ela se lembrou das orientações de Marcos e do progresso que havia conquistado até então. A tensão no ar era palpável, e cada colega parecia medir cada palavra e ação, curioso para ver como Clara reagiria. A humilhação anterior parecia distante, mas o medo de fracassar novamente começou a se insinuar. Ela respirou fundo, preparando-se para o primeiro confronto direto. Durante a reunião de apresentação, o novo gerente começou a questionar dados e processos, buscando falhas ou inconsistências. Clara sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura firme e a voz segura. Cada resposta sua era fundamentada, mostrando que não apenas compreendia seu trabalho, mas também estava pronta para inovar e resolver problemas. Alguns colegas começaram a notar a diferença, admirando a confiança que emanava de Clara. A sensação de estar sendo testada ao máximo era desafiadora, mas também estimulante. Ela percebeu que o verdadeiro crescimento surge nos momentos mais difíceis. Apesar do nervosismo inicial, Clara conseguiu conduzir a reunião com excelência, ganhando o respeito silencioso do novo gerente. Ele, embora rígido, começou a reconhecer a competência dela de maneira tácita, e isso aumentou ainda mais a confiança de Clara. Cada pequeno gesto de aprovação era percebido e valorizado, reforçando que sua transformação estava surtindo efeito. Ela sentiu que agora tinha controle sobre sua própria narrativa, e que não precisava mais depender da opinião alheia para se sentir digna. O ambiente, antes hostil, começava lentamente a se ajustar à sua presença forte e segura. Ao final da reunião, Clara sentiu um misto de alívio e orgulho. Ela havia enfrentado um novo desafio sem recuar, mostrando coragem e competência. Mesmo o novo gerente, com sua postura rigorosa, não pôde ignorar a determinação dela. Cada colega que observava a cena parecia compreender que Clara havia mudado de forma profunda. A confiança que Marcos ajudou a reconstruir dentro dela agora se manifestava externamente, influenciando diretamente seu ambiente de trabalho. A sensação de conquista era intensa, mas Clara sabia que a história ainda reservava surpresas. Ao sair do escritório, Clara refletiu sobre sua jornada até ali. A humilhação inicial parecia agora um ponto de partida para sua transformação pessoal e profissional. Ela percebeu que os obstáculos, por mais intimidantes que fossem, serviam para revelar sua força interior. A intervenção de Marcos não apenas abriu portas, mas também acendeu a coragem que estava adormecida dentro dela. Clara sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora se sentia pronta para enfrentá-los de cabeça erguida. E, naquele momento, a sensação de esperança e possibilidade parecia maior do que nunca. Alguns dias depois, Clara recebeu um telefonema inesperado enquanto trabalhava em seu escritório. Do outro lado da linha, uma voz conhecida trouxe notícias surpreendentes. O chefe que a havia humilhado estava sendo investigado por práticas abusivas dentro da empresa. Clara sentiu o coração acelerar e um misto de alívio e incredulidade tomar conta dela. Finalmente, a justiça parecia bater à porta, e a sensação de impotência que carregava por meses começava a se dissipar. Cada palavra da ligação reforçava que momentos de dor podem ser catalisadores de grandes mudanças. Enquanto assimilava a notícia, Clara percebeu que sua postura firme e as pequenas vitórias recentes haviam
haviam sido fundamentais. O respeito que conquistara junto aos colegas e a confiança que recuperara perante o novo gerente colocavam-na em uma posição segura e respeitada. A humilhação sofrida anteriormente parecia agora parte de um passado distante, uma experiência que a fortalecia em vez de esmagá-la. Ela respirou fundo, sentindo que cada desafio vencido tinha preparado o terreno para essa reviravolta inesperada. A sensação de vitória silenciosa tomou conta dela, trazendo esperança e confiança renovadas. Marcos, ao saber da notícia, apareceu discretamente para parabenizá-la pelo progresso e pela postura exemplar. Ele enfatizou que Clara havia transformado a adversidade em força e que agora colhia os frutos de sua coragem. Clara sentiu gratidão profunda por aquele gesto simples, mas significativo, que havia mudado o curso de sua vida. A conexão entre eles se fortalecia, baseada em respeito, apoio e confiança mútua. Cada palavra de incentivo reforçava a certeza de que pequenas ações podem ter impactos duradouros. Clara começou a enxergar o futuro com olhos diferentes, mais esperançosos e confiantes. A notícia sobre a investigação do chefe começou a se espalhar pelo escritório, e o ambiente mudou rapidamente. Alguns colegas mostravam surpresa, outros, alívio, enquanto Clara mantinha a postura firme que conquistara com tanto esforço. Ela percebeu que a humilhação que sofrerá havia se transformado em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Cada gesto de respeito e reconhecimento que recebia agora refletia a mudança profunda que ocorrerá em sua postura e confiança. O clima de tensão começou a se dissipar, substituído por uma sensação de justiça e alívio coletivo. Ao final daquele dia, Clara sentiu que a vida havia dado uma guinada inesperada, consolidando sua transformação. A dor inicial não havia desaparecido completamente, mas agora servia como combustível para sua força interior. Ela entendeu que enfrentar a humilhação e os obstáculos do trabalho não apenas a fortalecia, mas também inspirava outros ao redor. Cada desafio superado revelava um pouco mais de sua coragem e resiliência. Clara finalmente começou a perceber que gestos de bondade e apoio, como os de Marcos, podem mudar o rumo de uma vida inteira. Enquanto caminhava para casa, Clara sentiu a mistura de emoções inundar seu coração: alívio, gratidão, esperança e orgulho de si mesma. Ela sabia que ainda havia desafios à frente, mas estava pronta para enfrentá-los com fé, coragem e determinação. A humilhação do passado havia se transformado em aprendizado, e a presença de Marcos se tornava cada vez mais significativa em sua trajetória. Clara sentia que, finalmente, a vida estava começando a sorrir para ela de maneira justa e merecida. E naquele instante, uma sensação de paz e possibilidade se instalou, preparando-a para a próxima etapa de sua transformação. Nos dias seguintes, Clara começou a perceber mudanças significativas em seu ambiente de trabalho. O respeito dos colegas aumentava a cada interação, e sua postura firme inspirava até os mais reticentes. A investigação sobre o chefe que a humilhara avançava, reforçando a sensação de justiça que ela esperava há tanto tempo. Cada vitória, pequena ou grande, consolidava sua confiança e autoestima. Clara percebeu que a força que havia despertado em si mesma estava agora evidente aos olhos de todos. A sensação de controle sobre sua vida profissional trazia alívio e satisfação genuína. Marcos continuava acompanhando discretamente a trajetória de Clara, oferecendo suporte quando necessário. Ele admirava a forma como ela transformava cada desafio em oportunidade e cada medo em aprendizado. Clara, por sua vez, sentia gratidão profunda pelo gesto que mudará o rumo de sua vida. A relação entre eles, marcada por confiança e respeito, consolidava-se como uma ponte entre apoio e transformação. Ela percebia que pequenos gestos podem gerar impactos inesperados e duradouros. Cada dia de trabalho agora parecia menos um fardo e mais uma chance de mostrar sua capacidade. O chefe, sentindo o peso da investigação, começou a evitar confrontos diretos com Clara. A humilhação que antes a paralisava perdeu força diante de sua postura segura e determinada. Ela passou a conduzir reuniões com mais autoridade, recebendo atenção genuína dos colegas. Cada ação sua refletia o aprendizado e a confiança que havia conquistado com esforço e orientação. A sensação de justiça não era apenas externa, mas também interna. Clara finalmente se sentia no controle de sua própria narrativa. A transformação se tornava cada vez mais visível para todos ao redor. Além do ambiente de trabalho, Clara sentiu os efeitos positivos de sua evolução em sua vida pessoal. Sua autoestima restaurada impactava sua relação com a família e amigos, fortalecendo laços e transmitindo segurança. A fé, que sempre fora seu alicerce,
agora se combinava com coragem e confiança, criando uma base sólida para o futuro. Cada desafio enfrentado e superado se transformava em aprendizado e motivação. Clara começou a perceber que o apoio de pessoas como Marcos era essencial, mas a verdadeira mudança vinha de dentro dela mesma. Enquanto caminhava para casa, Clara refletiu sobre sua jornada e sobre o quanto havia mudado em tão pouco tempo. A humilhação inicial parecia agora apenas uma lembrança distante, transformada em combustível para sua força e determinação. Ela entendeu que a vida pode ser injusta, mas que a coragem e a perseverança têm o poder de transformar situações adversas. Cada gesto de bondade recebido, cada palavra de incentivo e cada oportunidade aproveitada se somavam para criar essa nova realidade. Clara sentia que estava pronta para qualquer desafio futuro, com confiança e fé renovadas. Naquela noite, ao se preparar para descansar, Clara sorriu ao pensar no caminho percorrido. A combinação de esforço próprio, apoio de Marcos e coragem frente às adversidades havia criado uma história de superação. Ela sabia que ainda haveria desafios, mas a sensação de vitória já era palpável. A vida que antes parecia marcada por humilhação e dor agora mostrava possibilidades e esperança. Cada passo dado consolidava sua transformação, e Clara finalmente percebeu que a força verdadeira vinha da união entre fé, determinação e apoio sincero. A sensação de paz e realização invadia seu coração, preparando-a para o desfecho da história. Na semana seguinte, Clara recebeu a confirmação de que a investigação sobre seu antigo chefe havia sido concluída. As irregularidades encontradas resultaram em sanções, e a justiça parecia finalmente feita. Clara sentiu uma onda de alívio e satisfação percorrer seu corpo, lembrando-se de todos os momentos difíceis que enfrentará. Cada humilhação sofrida agora parecia um degrau para sua evolução. Ela percebeu que, mesmo nas situações mais dolorosas, havia oportunidades de crescimento e aprendizado. A vida, antes marcada pela injustiça, começava a sorrir para ela de maneira inesperada e justa. Marcos, vendo o impacto positivo em Clara, decidiu parabenizá-la pessoalmente. Ele destacou não apenas sua coragem, mas também a forma como transformou desafios em oportunidades. Clara sentiu gratidão profunda, lembrando-se de como um gesto simples havia mudado o rumo de sua vida. Ela percebeu que a verdadeira transformação era resultado da combinação entre apoio externo e força interior. Cada vitória conquistada reforçava sua confiança e fé, provando que mudanças significativas são possíveis quando se acredita em si mesmo. O vínculo entre eles agora era de respeito e admiração mútua. No trabalho, Clara começou a ocupar um papel mais proeminente, recebendo responsabilidades maiores e reconhecimento dos colegas. O ambiente, que antes era hostil, agora se tornava colaborativo e respeitoso. Cada desafio enfrentado consolidava sua reputação e fortalecia sua autoestima. Clara sentia que, finalmente, havia conquistado o espaço que merecia. A humilhação que um dia a havia esmagado agora se transformava em força e inspiração. Ela sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas agora tinha ferramentas, confiança e fé para enfrentar qualquer obstáculo futuro. Na vida pessoal, Clara também notou mudanças significativas. Sua confiança e autoestima renovadas influenciavam suas relações com familiares e amigos, tornando-as mais saudáveis e equilibradas. Ela começou a perceber o valor de cada gesto de bondade recebido e dado, entendendo que a empatia e a ajuda mútua podem transformar vidas. Cada passo que dava era um lembrete de sua própria força e da importância de acreditar no potencial humano. Clara sentia que estava finalmente vivendo uma fase de plenitude e possibilidades, longe do medo e da vergonha do passado. O gesto de Marcos, simples mas decisivo, havia sido a centelha que acendeu sua transformação. Ele não apenas ofereceu apoio, mas também inspirou Clara a descobrir sua própria força. Ela compreendeu que cada desafio superado era fruto de coragem, fé e resiliência. O ambiente de trabalho, a percepção de seus colegas e sua própria autoestima se transformaram radicalmente. Clara finalmente se sentia no controle de sua vida, pronta para abraçar novas oportunidades e enfrentar qualquer adversidade. O ciclo de dor e humilhação havia dado lugar à esperança e à realização. Enquanto caminhava para casa naquele fim de tarde, Clara sorriu com a sensação de vitória completa. A história que começou com humilhação e dor agora se encerrava com aprendizado, superação e transformação. Ela sabia que a vida continuaria a trazer desafios, mas agora estava equipada com coragem, fé e apoio verdadeiro. Cada passo que dava era um lembrete de sua força e da importância de perseverar, mesmo diante das adversidades. Clara finalmente se sentia plena, confiante e pronta para escrever novos capítulos, sabendo que, às vezes, gestos inesperados podem mudar toda uma vida.